Hoje a nossa aula versará sobre a literatura romântica ou movimento ou escola literária romântica, que também é conhecido como romantismo. Sim, essa escola literária que, sendo movimento, deve ser grafada com R maiúsculo. Esse movimento que surgiu na França, ao se desenvolver no Brasil, foi marcado por 3 gerações diferentes, cada geração com suas características específicas. Na primeira geração, nós devemos levar em consideração 2 características que desencadearam outras. A primeira característica é a construção da identidade nacional. O que seria essa identidade nacional? Os personagens eram índios, não eram quaisquer índios selvagens. Agora nós percebemos que o índio era o índio heróico e educado, cortês. O pano de fundo era a natureza virgem, porque buscava-se sim retomar essa identidade brasileira e o resgate de símbolos também do nosso país. Na segunda característica, que diz que havia uma divulgação dos ideais românticos, estes ideais eram os seguintes: honestidade de sentimentos, honra individual e bravura, principalmente pelo personagem do índio. Ainda falando sobre as gerações românticas, vamos citar agora a geração que é conhecida como a segunda geração. Na segunda geração, nós percebemos 3 características importantes. A primeira é o sentimentalismo ou expressão de sentimentos arrebatados, onde percebemos recorrência de imagens negativas, o símbolo da solidão muito latente, e os personagens não se adaptavam à sociedade. Nós ainda percebemos isso, inclusive uma certa fuga da realidade. Ainda nessa expressão de sentimentos arrebatados, nós percebemos também a natureza mais sombria e tempestuosa, com reflexo dos sentimentos mais individuais em detrimento dos coletivos. A segunda característica que chama a atenção da segunda geração romântica é o saudosismo, porque nós percebemos uma visão idealizada da infância como época da pureza e da felicidade. Nós percebemos essa citação dos tempos passados, dos tempos da infância, sendo citadas pelos escritores. É o caso, inclusive, do poema Meus 8 Anos. A terceira característica, nós percebemos que há uma representação idealizada da mulher, ou seja, a idealização da figura feminina. Isso é uma coisa positiva porque traz a mulher virginal, inacessível, como objeto de adoração. Mas se tem uma visão negativa em relação a isso, porque nós também percebemos a citação da mulher devassa, entregue aos prazeres da carne e como símbolo de tentação. Em relação à terceira geração romântica da nossa literatura brasileira, nós podemos também citar 2 elementos importantes ou características que se destacam. Uma delas é o condoreirismo, ou literatura de Condor, quando nós percebemos a defesa do direito à liberdade. Nós percebemos ainda nesse momento a manifestação apaixonada contra a escravidão dos negros, uma representação idealizada dos escravos. E também percebemos uma linguagem arrebatada e com a grande eloquência. Na segunda característica muito importante, que é a lírica amorosa, nós percebemos agora uma mulher sensual e ainda a concretização do amor. Então eu fiz esse quadro, essa representação, esse mapa mental simples, para que vocês percebam que com palavras-chave nós conseguimos construir essa escola, naquilo que tange ao Brasil, nas suas 3 gerações
românticas. A primeira geração que está mais ligada à identidade do Brasil, a segunda geração que está diretamente ligada ao sentimentalismo e a terceira geração que é uma geração mais de consciência, quando nós podemos citar principalmente a literatura do escritor Castro Alves. Até o próximo encontro.